Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Qual é a origem do nome Saulo, do personagem Saulo de Tarso do Novo Testamento? Em primeiro lugar, eu gostaria de começar esclarecendo que o nome Saulo ele não tem um significado ruim. Geralmente as pessoas pensam isso porque Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos. Mas o seu nome significa pedido, né? E aí fica subentendido que ele foi pedido a Deus. É isso que o nome Saulo significa. Este é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, o rei Saul, né? Então, se é o mesmo nome, por que tem essa diferença, né? Isso é por causa da tradução, da Septuaginta. O nome Saul no Antigo Testamento, ele vem da Septuaginta. O nome original do rei Saul e de Saulo no Novo Testamento vem do hebraico Shaul. Mas no grego você não tem como escrever Shá. Não existe nenhuma letra ou combinações de letras que deem esse som. Então, quando os tradutores da Septuaginta foram escrever Shaul em grego, eles escreveram Saul, porque é o que fica mais próximo, né? Então, na Septuaginta, o nome de Saul está Saul. E quando ele vem para o português, ele vem como Saul, né? O que acontece é que a gente não puxa o L dessa forma, né? Nós falamos Saul, né? Então, é daí que vem o nome do rei Saul, né? Mas isso que os tradutores da Septuaginta fizeram não é muito legal. Por quê? Eles não deixaram o nome declinável, tá? Já vou explicar para vocês o que é isso, né? O que é a declinação no grego, tá? E isso não fica muito legal no grego, porque as palavras no grego, elas declinam. Então, quando chegou lá no Novo Testamento, o escritor dos Atos dos Apóstolos, que é onde aparece o nome Saulo, ele enfrentou o mesmo problema dos tradutores da Septuaginta. Ou seja, tinha o nome Shaul e tinha que escrever ele em grego, sem ter como escrever, né? Então, o que primeiramente ele fez? Trocou essa letra Shin do hebraico, né, que tem som de X, pela letra Sigma do grego, que tem som de S, ficando Saul. Mas ele fez também uma coisa melhor do que os escritores da Septuaginta. Ele deixou o nome declinável, acrescentando um os no final do nome, né? Então, aí o nome ficou Saulos, tá? Por que isso é necessário no grego? Porque as palavras no grego, elas declinam. O que isso significa? Que elas mudam de acordo com a função delas na frase. Vou dar um exemplo para vocês no português, tá? O português, ele não declina. Então, se eu falar assim, por exemplo, Saulo diz, é Saulo. Se eu falar, eu vejo Saulo, é Saulo. Se eu falar, eu digo a Saulo, é Saulo também. Porque os substantivos na língua portuguesa não declinam, né? No grego vai existir essa declinação. Então, na primeira frase, Saulo diz, o Saulo, ele é o sujeito da frase. Então, em grego, tem que ficar Saulos diz. Tem que terminar com os, tá? Saulos diz. Na segunda frase, eu vejo Saulo,
Saulo, ele é objeto direto. Então, em grego, eu tenho que falar, eu vejo Saulon, tá? Tem que terminar com on, porque ele é objeto direto. Na terceira frase, eu digo a Saulo. Saulo é objeto indireto. Então, aí eu falo, eu digo a Saulo mesmo, né? Aí, nesse caso, no grego, vai terminar em o, tá? E aqui eu tô falando só de 3 casos. No grego, existem 8 casos, né? Mas não vou citar aqui, tá? Então, é por isso que tem essa diferença, né? No Antigo Testamento, o nome era Saul, e no Novo Testamento, o nome é Saulo. Porque no Antigo Testamento, os escritores da Septuaginta não deixaram o nome declinável. E no Novo Testamento, o escritor dos Atos dos Apóstolos fez melhor, deixou ele declinável. Então, quando Saul vem para o português, ele vem como Saul. E Saulos, quando ele vem para o português, fica Saulo, né? Porque com o S ali ia ficar esquisito, né? Então a gente faz essa adaptação para ficar melhor para o português, tá? Agora eu queria também explicar para vocês um pouquinho do nome original lá, né? O Shaul, né? Que eu já disse que significa pedido, né? O que acontece? Até para ensinar uma coisa aí para os Yahushuanos, né? Que pensam que esse Shaul, esse Ur, tem a ver com o Ur deles, né? Que eles dizem que Ur é Deus, que não é El, né? Novamente, não tem prova nenhuma de que Ur seja Deus, tá? Não existe nenhum registro arqueológico de que os hebreus em nenhuma época, em nenhum momento chamavam Deus de Ur, né? E eles acham que esse Shaul tem a ver com o Ur aí, tá? Não tem nada a ver, eu vou explicar para vocês como que funciona. Por exemplo, guardar em hebraico é chamar, tá? O verbo chamar significa guardar. Agora, você repare que tem 2 as, né? Chamar, tem 2 as. Se eu quero dizer, por exemplo, guardado, eu troco o último a por u, né? Então, chamar é guardar. Guardado é chamur, porque eu tiro o último a e coloco um u. No mesmo caso, o nome Saulo, tá? Então, sha'al é o verbo pedir. Então, para eu dizer pedido, eu tiro o último a, coloco u e fica Shaul, tá? Então, Shaul significa simplesmente pedido. É claro que fica aí subentendido, né, que ele foi pedido a Deus, né? Mas a tradução é só pedido, tá? O ur aí não tem nada a ver com essa suposta palavra Deus aí que eles querem colocar. Tudo bem, pessoal? Então, Saulo, né, apesar de ele ter sido um grande perseguidor da igreja, o nome dele não tem significado ruim, tá? É o mesmo nome do rei Saul, né, o primeiro rei de Israel, tá? E tem essa diferença por causa disso, né? O Saul ele vem da Septuaginta, onde os tradutores não deixaram o nome declinável, e o Saulo vem do Novo Testamento, né? Onde o escritor lá dos Atos dos Apóstolos deixou o nome declinável. Ok, pessoal? É isso aí, então. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Letra Ot. Tchau!